E aí pessoal, boa tarde, né? Nosso primeiro contato através das redes sociais, em que a gente vai estar conversando sobre as nossas aulas. Já é de conhecimento de vocês que nós estamos vivendo esse regime porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento de dificuldade, onde a Organização Mundial de Saúde diz que o interessante é a gente ficar em casa, né? Estão vendo isso todo dia em rede social, estão vendo isso todo dia em televisão. Às vezes a gente está imaginando assim, já está enchendo o saco, né? Mas é para o nosso bem. Então nós vamos estar retomando os nossos trabalhos, né? Galera do sexto ano. Então esse trabalho é para que a gente comece a movimentar a nossa mente, né? Fazer com que a gente comece a perceber que, apesar de todas as dificuldades, a vida continua. O nosso aprendizado ele vai ter que continuar. E para que isso aconteça, é necessário demais o empenho de vocês, né? Não é porque nós não estamos na escola que isso não é uma aula. Não é porque nós não estamos na escola que isso não vai servir para o aprendizado de vocês. Não é porque a gente não está no ambiente escolar que vocês não vão estar sendo avaliados no nosso dia a dia, no dia a dia de vocês. Então vocês têm que colocar isso na cabeça. Aula, trabalho, atividade, responsabilidade, tudo isso continua da mesma forma. Tendo dito isso, né, para a gente relaxar, vamos ver o nosso trabalho. Retomando aquele trabalho de fonema. Lembram? A gente já viu esse trabalho antes, né? Vimos que fonema é o som. Nós vimos que existe aquela situação de que existe um símbolo para cada som. Esse símbolo é chamado de letra e tal. Vocês lembram disso? Caso vocês não lembrem, a gente vai começar a fazer esse trabalhozinho. Lá no aplicativo do Classroom, já tem lá um link para você dar uma olhadinha e a partir da aula, daquele link, a gente vai estar fazendo alguns aparatos para dar um conhecimento geral sobre o assunto, né? Então vamos lá. Primeiro, letra. Aí a gente vai fazendo o seguinte: A, B, C. Letra. Agora a gente vai ver a situação de fonema. O que é esse fonema? Fonema é o som. Então, se eu tenho a palavra alto, e aqui nós estamos falando mesmo de tanto de altura corporal como também de volume, né? Então, a palavra é escrita da seguinte forma: A-L-T-O, né? A-L-T-O. Só que nós temos aqui 4 letras, e essas 4 letras também representam 4 sons, né? Então esses 4 sons nós podemos representar assim. Prestem bem atenção o que é que vai acontecer agora. Eu não vou escrever a palavra, eu vou escrever o som. A palavra ficou alto, alto. Às vezes, na hora que nós estamos falando, você pode até pronunciar assim, alto, alto, né? Professor, a pronúncia está correta? Tá, porque a regra gramatical diz que quando a letra O ela não é a sílaba mais forte da palavra, o que nós chamamos de sílaba tônica, ela pode aparecer sim com o som de U, né? Mas aí muitas vezes isso vai causar uma situação de regionalidade. Em algumas regiões se fala alto, alto mesmo, né? E aqui mais pendendo lá para a nossa região nordeste, né? A nossa região fala alto, né? Alto. O interessante é que a gente vai estar avaliando essas duas letras. Observe que na palavra escrita, eu estou falando de palavra, ela é escrita com L. Mas a sonoridade, e aqui na parte de baixo eu estou escrevendo o som da palavra,
ele vai estar com som de U. Daí a palavra alto. Observe sempre que quando nós vamos fazer esse trabalho sonoro, que nós vamos tentar escrever o som da palavra, ele sempre vai ficar entre barras, que é justamente para você perceber que o que está escrito ali não é a palavra, e sim o som. Deu para entender? Então é muito interessante que você comece a diferenciar esses dois termos. Uma coisa é o som, a outra coisa é a palavra. Uma coisa é o fonema. O fonema é o som. E uma coisa é a letra. A letra é a escrita verdadeiramente da palavra. Ah, professor, às vezes isso vai causar confusão e tal. Não. Lembre-se sempre. Você vai escrever a palavra, você usa a letra. Se você vai escrever o som, você usa o fonema. Ah, e depois tem os gaiatinhos da sala, né? Que gostam sempre de fazer uma brincadeirazinha quando a gente chegar e dizer assim: meu querido, você escreveu a palavra errada. Aí você chegar com aquele miguezinho e dizer assim: é porque eu estava escrevendo era o som da palavra, né? Eu estava usando o fonema e não a letra. Não, isso não existe, né? A não ser que seja pedido na atividade. Vou logo cortando as malandragens, que eu sei como é que vocês pensam. Conheço vocês, eu estou ligado na de vocês. Então, vamos supor, para você escrever o som das palavras, vai acontecer várias nuances, né? Vai acontecer vários casos específicos. Por exemplo, se eu digo a palavra antes, observa, antes. Antes. Você vai começar a perceber que esse som AN, se eles estiverem, prestem bem atenção nisso também, se eles estiverem na mesma sílaba, professor, como é que a gente vai saber se ele está na mesma sílaba? Faz a separação silábica mesmo na cabeça. Antes. Né? Então o que é que vai acontecer? Vai criar uma nasalização, né? Esse som esse som nós chamamos de som nasal. E na hora de colocar o som no fonema, né? Nós gravamos da seguinte forma. Antes. Preste bem atenção aqui. Dando uma olhadinha aqui na lousa, a minha produtora se aproxima um pouquinho só para mostrar aqui. Tenta enquadrar direitinho. Olha, ele vai ser grafado com um acento circunflexo em cima, né? O velho chapeuzinho, né? Olha aqui para mim agora. Esse som é para indicar a nasalização. Nós vamos chamar as vogais, vão poder apresentar esse som, um som aberto e um som fechado, né? E observando na palavra de novo, você vai começar a perceber que a palavra tis, antes, o nesse caso, ele tem um som de i mesmo. Então, você escreve o som da palavra através das barras, né? E usando o som verdadeiramente que é usado nas palavras. Esse som, observando aqui, ó, nós chamamos de dígrafos. O que é um dígrafo? O dígrafo é quando você pega duas palavras na mesma sílaba, para criar um som, né? Para criar um som dentro de uma palavra. Deu para entender, né? Corta para mim, por favor.